No Açores hoje desta segunda-feira mergulhamos numa aventura épica que nos leva até à época do povoamento do arquipélago. Pedro M. Duarte vai estar connosco em estúdio para nos revelar o segredo dos Açores. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta edição de segunda-feira do Açores hoje. Neste dia 14 de outubro estamos já na sua companhia para, ao longo dos próximos dias, levarmos até si a agenda cultural dos Açores, mas também valorizar o talento e, sobretudo, levar-lhe também à reflexão em outras áreas. Esta segunda-feira vamos recuar no tempo até às civilizações antigas e, sobretudo, propor-lhe aqui o enigma. Qual será o segredo dos Açores? A história dos Açores cruzada com civilizações antigas, uma sociedade secreta atlântica secular e um segredo intemporal. Este é o ponto de partida para a aventura histórica do livro O Segredo dos Açores, que junta dois amigos, um geólogo e também um arqueólogo, numa busca científica quanto aos primeiros povoadores do arquipélago, mas também tendo em conta aqui uma pesquisa sobre os marões da Ilha do Pico. No Açores hoje recebemos o autor deste livro, Pedro M. Duarte, precisamente para desvendarmos alguns dos pormenores deste segredo dos Açores. Muito boa tarde, Pedro M. Duarte. Obrigada por estar connosco. Seja muito bem-vindo ao Açores hoje. Há de facto aqui alguma curiosidade em relação a este segredo dos Açores. De alguma forma, a sua formação académica em cultura arquitetónica abriu-lhe as portas aqui, este encantamento para as civilizações antigas? Antes de mais, quero agradecer o convite por parte da RTP Açores. Efetivamente, a minha formação como arquiteto e mais tarde uma pós-graduação em cultura arquitetónica fez com que eu sempre tivesse uma paixão especial sobre civilizações antigas, nomeadamente a civilização maia, egípcia e também muitas civilizações do Levante. E efetivamente essa paixão, eu como arquiteto que trabalhei durante muitos anos na minha área, e apercebi-me que realmente estas civilizações que muitos de nós não compreendemos ainda muito bem, porque apesar de já haver muito material escrito sobre, inclusive, por exemplo, os maias, ainda está a ser descoberta muita coisa e é um fascínio porque realmente povos antigos que pareciam ter uma vida aparentemente aborígene no meio da selva, de repente erigiam pirâmides com uma complexidade arquitetónica realmente e de engenho enorme e que nos surpreende. Portanto, coloca-se em causa se realmente, por exemplo, esse caso dos maias, se não teriam tido uma influência exterior que acelerou, digamos assim, o processo tecnológico daquilo que é o normal desenvolvimento de uma sociedade aborígene, digamos assim, que vive na selva, vive de recoleção, etc. Porque os maias, por exemplo, faziam plantações, mas eram plantações muito controladas, milho, alguma coisa, mas faziam também muita recoleção da natureza. Portanto, é este fascínio pelas civilizações antigas que eu tenho. E por esses enigmas ainda por resolver. Exatamente, porque assim, a história atual está a levantar muitos enigmas por causa da ciência. Ou seja, a ciência do DNA, por exemplo, que hoje em dia está a ser muito aplicada em arqueologia e história, está a fazer reescrever toda a história. Não é que a história que tivesse para trás esteja errada, não é o caso. Em geral, essa história que está para trás serve como contexto ou até muitas investigações foram feitas, vão ajudar nesta nova fase mais científica, digamos assim. Mas o que é certo é que há muitos episódios que já estavam dados como seguros e estão a ser novamente reescritos. E, portanto, surgiu esta... E de alguma forma também é o que pode acontecer aqui com este Segredo dos Açores. Pode ser reescrita esta história de quem foram os primeiros povoadores a chegar efetivamente ao arquipélago? Assim, na realidade, se estamos a falar de povoadores, eu não creio que a história dos Açores necessite ser reescrita nesse ponto. Ou seja, muito bem, toda a fase dos portugueses, aparentemente pelas crónicas régias e por todos os documentos que nós temos, e inclusive por todas as fontes históricas, desde o Gaspar Frutuoso por aí fora, que nos foram contando histórias que, à partida, são histórias verdadeiras de todo o povoamento português. Eu não diria que essa parte da história portuguesa esteja em causa. O que está em causa é o que esteve antes. Quem esteve antes nas ilhas. Quem esteve primeiro. Exatamente, porque
existem pessoas que dizem, não, os portugueses foram os primeiros a chegar às ilhas. Aí eu já não diria que isso possa ser verdade, porque efetivamente existem vestígios, que eu refiro muito detalhadamente ao longo de todo o livro, vestígios que apontam realmente para alguns povos, não só um povo, mas alguns povos que tenham passado pelos Açores por temporadas. E, por exemplo, há um dos capítulos que para mim é muito importante no livro, que é o capítulo 9, que eu falo detalhadamente de todo o processo de expansão dos vikings, não só porque também eles são uma das hipóteses de terem passado uma temporada nos Açores, mas todo o processo dos vikings, que foi desde a Dinamarca à Islândia, à Groenlândia e até ao Canadá, portanto sempre para o Ocidente, acabou por ser um processo quase esporádico, porque eles não eram grandes navegadores em mar alto e tinham uma tecnologia mais ou menos básica para se poderem orientar em mar alto, tanto que eles normalmente navegavam sempre nascente poente e regressavam exatamente na mesma rota porque era aquilo que eles sabiam fazer em mar alto. Mas o que é certo é que quando havia uma tempestade forte, e havia muitas, eles muitas vezes descobriam terras novas. Foi assim que descobriram a Islândia, a Groenlândia e o Canadá, portanto, a Vinland. E hoje sabe-se isso, está narrado pelos próprios islandeses nas sagas islandesas. E eu tive necessidade de ter este capítulo especial. De levantar aqui o véu. Exatamente, para que as pessoas percebam. As pessoas que dizem, isso é, mas que os Açores estão no meio do Atlântico Norte, mas quem é que chegava cá? Nem os portugueses já com alguma dificuldade chegaram aqui com as naus deles. Como é que pessoas da antiguidade, povos com uma navegação mais básica, ou mesmo que quase sem navegação, chegavam às ilhas dos Açores. E realmente a ciência explica que em tempos passados toda a zona do Atlântico Norte estava muito mais ligada por camadas de gelo muito extensas, mesmo durante o período da era glaciar, e há 12 mil anos, quando a era glaciar começou aos poucos a aquecer, portanto o planeta começou a aquecer e esse gelo criado durante centenas de anos começou aos poucos a derreter, obviamente que os Açores ficaram mais afastados de uma espécie de calote de gelo que existia na zona norte do nosso planeta. Portanto, e também, hoje em dia, sabe-se, por exemplo, que a Dogland, que era toda uma zona alagadiça à volta daquilo que nós chamamos hoje em dia o Reino Unido, ligava não só o Reino Unido à Dinamarca, mas a toda a Europa. Toda essa zona estava ligada. E, portanto, por isso é possível, de alguma forma. E, portanto, o que é certo é que, eu falo também no livro, existem aparentemente dólmenes na Ilha Terceira, na zona da Grota do Medo. Eu estive lá com pessoas que me levaram lá e, apesar de haver um parecer oficial que diga que aquilo resultou eventualmente de um caos de pedras, eu, como arquiteto e investigador na área de história, posso garantir que aqueles dólmenes que eu encontrei ali têm inclusivamente uma assinatura e que não foram resultado de um caos de pedras de algum vulcão ou de algum sismo maior. Aquilo são dólmenes. Agora, como é que chegaram até ali? Quem os construiu? Não sei. Eu, daquilo que falei com alguns arqueólogos, nomeadamente o arqueólogo Nuno Ribeiro, que fez a investigação dos maroiços na Ilha do Pico em 2000. Porque precisamente os maroiços têm uma relação direta com este livro, aliás. Por isso é que temos o pico, a montanha na capa. Exatamente. O tema central do livro é porque que existem os maroiços na Ilha do Pico numa zona mais ou menos controlada, que é a zona da Madalena, Valverde, Criação Velha, portanto uma zona relativamente controlada, e em todos os Açores praticamente não existem mais maroiços. Existem realmente um ou outro aqui em São Miguel, na Terceira também um ou outro que podem ser classificados mais ou menos do mesmo estilo, mas é naquela zona do Pico onde eles estão mais concentrados. E porquê? Essa foi sempre a dúvida inicial. E porquê que esses maroiços são tão parecidos com as famosas pirâmides de degraus das Canárias? Existem também outras na Sardenha e outras na Sicília, que também são muito parecidas, mas estas das Canárias, sobretudo as que estão menos estudadas ou quase não estudadas, são absolutamente semelhantes às do Pico. E essa foi sempre a minha dúvida. E na altura falei com o arquiteto o arqueólogo Nuno Ribeiro e outras pessoas, nomeadamente o professor Félix Rodrigues, e realmente suscita, todos eles tinham a mesma dúvida. Realmente nós não sabemos, mas estamos a tentar investigar, mas não sabemos. Eu, como arquiteto, senti necessidade de mergulhar, de questionar. nessa questão. E essas questões que levanta levaram numa investigação profunda que culminou neste livro, mas foram uns anos dedicados a essas pesquisas. Sim. Portanto,
Oficialmente o livro começou em abril de 2021, teve algumas interrupções pelo meio, mas a investigação estava a decorrer ao mesmo tempo que eu estava a escrever o livro. Portanto, isto surgiu no seguimento da pandemia, eu decidi, ok, acho que está na altura de mudar um pouco a minha vida e vou-me dedicar à escrita, que eu gosto imenso de escrever. Esta é a minha primeira obra. E peguei num tema que sempre foi realmente estranho para mim, que era os Maroiços do Pico, porque eu já tinha vivido aqui no Faial, em 1997, e não tinha percebido este tema. E em 2016 escrevi um artigo para uma revista alemã de História e Arqueologia, que é muito conhecida, que é Tempos Míticos. Eu não sei dizer o nome alemão, peço desculpa. Tempos Míticos, do famoso Erich von Däniken, que colabora muito com o canal História em todo o mundo. Ele tem imensos programas e eles acharam o tema interessantíssimo, porque eles já tinham ouvido falar nas pirâmides dos Açores, mas não conheciam. E eu, nesse artigo, detalhava bastante o tema e relacionava realmente com as das Canárias, com as da Síria, de uma forma que eles acharam interessante. E foi a partir daí que disse, olha, então se calhar se for escrever um livro, a primeira história pode ser esta, porque realmente é um tema que a mim me é bastante caro, porque eu vivi nos Açores e adoro os Açores. Acho que é uma forma também de promover Portugal e os Açores. E realmente é um tema... Até porque coloca este segredo precisamente aqui no centro do Atlântico. No centro do Atlântico. E realmente há muitas pessoas que dizem, miticamente, que serão os Açores da antiga Atlântida, etc. Eu, não querendo fazer spoiler de toda a história, mas realmente investiguei uma antropóloga muito interessante do século XIX, que estudou muito bem as Canárias e fez um percurso. Ela era uma baronesa muito rica, era antropóloga, era historiadora, e decidiu fazer a rota toda do interior do Saara, desde Marrocos até Saqqara. E descobriu coisas impressionantes que eu revelo no livro. E esta senhora não tinha quaisquer dúvidas em afirmar que ela, por todos os estudos que fez, e era uma pessoa realmente uma pessoa exótica e interessante, eu acho que até dava um filme de Hollywood interessantíssimo, ela chegou à conclusão que realmente deveria haver a Atlântida no centro do Atlântico Norte, e que houve uma catástrofe muito grande, pode ter sido, segundo ela, há cerca de, portanto, na época de 900 anos antes de Platão. E essa catástrofe fez com que os Açores, a Madeira e as Canárias fossem os resíduos, digamos assim, de aquilo que podia ser um continente no meio do Atlântico Norte. E eu acho que isso é possível. Eu acho que isso, considerando a história nós... sobre a Bruma, que também cria aqui o misticismo e que transporta também o misticismo para esta obra, todas estas questões que refere e que nos apresenta, que de alguma forma cria também aqui os contornos dessa aventura dos dois personagens principais deste livro, um arqueólogo e um geólogo, que ainda se cruzam com este segredo que é fruto de uma sociedade secreta, ou seja, há aqui muitos ingredientes que tornam esta leitura, acredito, fascinante. Eu acho que sim. Aliás, lá está, sem querer fazer spoiler do livro, o livro tem é uma espiral de acontecimentos, sobretudo nos capítulos finais. As pessoas nem imaginam o que é que vai acontecer, porque realmente quando as pessoas julgam, ok, já estou a perceber melhor a história, de repente não estão, porque aparecem novos episódios. O tema é muito vasto e realmente prestou-se a criar uma história mística, porque assim, os Açores já são por si místicos, existem muitas lendas e tradições interessantes, até nos tais historiadores que falam. Os famosos 5 historiadores dos Açores que contam muitas lendas interessantes, que eu também refiro a algumas delas, porque acho que neste contexto têm interesse, mas realmente os Açores têm esta atmosfera. E a Ilha do Pico foi eleita como o principal local das cenas, não é? Sobretudo a Gruta das Torres, onde se passa metade, digamos assim, da ação, a parte mais importante, porque esta questão de não saber quem poderá ter estado nas ilhas, o facto de poder ter sido a Atlântida, o facto de, não são só histórias, isto são coisas que têm que ser investigadas. E, sobretudo, o livro também fala muito na necessidade de preservar os maroiços, porque é realmente o que está no centro da ação, mas também todos os outros vestígios que aparentemente possam ser pré-portugueses, porque esses vestígios estão em risco. Por exemplo, estas antas na Ilha Terceira, seria uma lástima total se algum dia alguém achasse que aquilo era material para demolir, porque aquele material que está ali podem ser peças de um puzzle que nós não conhecemos ainda, mas podem ser fundamentais para estudar, por exemplo, a história de há 4.000 ou 5.000 anos atrás. De valor histórico e científico. Histórico e científico, e que tem uma mais-valia para os Açores, porque há pessoas que dizem, mas vamos estudar esta história, isto não nos interessa a parte dos povoadores para a frente. Eu acho que é uma pena se nós, portugueses, não valorizamos esta parte da história, da pré-história, que pode ter acontecido aqui, e que seria interessantíssimo relacionar
com outros factos que acontecem, inclusive na América, porque também na América existe uma negação de que existiram povos pré-históricos e que foi o Colombo o primeiro descobridor da América, que hoje em dia já sabemos que não, por muitas vertentes, mas existem dólmenos com uma dimensão brutal no Canadá e na América do Norte, e existem vestígios semelhantes até aos que existem na Ilha Terceira. E, portanto, está tudo interligado, de alguma forma. Exatamente. Nós podemos estar aqui a falar de material histórico e arqueológico interessante a uma escala regional, atlântica. Não é só nos Açores, pode ser nos Açores, na Península Ibérica, na Irlanda e na América do Norte e provavelmente também no Brasil. Estamos a falar, e Canárias, pronto, estou a falar também, e até mesmo Marrocos. Existem, para muitas pessoas que não conhecem, existem antas em Marrocos e estão lá no deserto. E ninguém lhes mexe, e já estão identificadas por muitas pessoas, arqueólogos especialistas que vão lá e fotografam, e estão lá. E esta parte regional, digamos assim, aqui desta zona do Atlântico Norte, tem que ser contada. Esta história está por contar. Exato, está por investigar e tentar perceber o quê, mas o Pedro M. Duarte acaba também, de alguma forma, aqui de levantar o véu para que se questione, para que se investigue e, sobretudo, para que se conheça também um pouco desta história. E deixamos aqui o convite para a leitura deste Segredo dos Açores, que acredito que vai surpreender o leitor. Obrigada pela sua presença no Açores de hoje. Foi um gosto recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.